Sabe aquele dia extremamente difícil de você se concentrar para fazer um treino bem feito? Foi hoje. E eu queria fazer esse vídeo exatamente nu e cru, com sendo brutalmente honesta para vocês, porque eu vou falar a estratégia que eu usei, que não é uma estratégia mirabolante, mas é o que é quando a gente precisa retomar o nosso foco. Tem coisas que alteram muito a nossa concentração. No meu caso, está sendo o meu sono. Eu não estou dormindo bem, e não dormir bem tem afetado bastante o meu olho. Eu estou com uma bolinha dentro do meu olho que ela é anti tudo, ela é anti-estresse, anti-sono, anti-falta de sono, tá? Anti-ansiedade. Qualquer coisa dessas que eu sinta vai ativar a bolinha para mais. Quanto menos eu durmo, mais ela cresce. E tem acontecido isso. E a sensação da bolinha dentro do meu olho é como se eu tivesse o tempo inteiro com algo com algo dentro dele. Ou seja, incômodo 24 horas por dia. 24 não, porque eu durmo, né? Mas um incômodo absurdo durante o dia inteiro. Vamos se arrumar comigo? Eu tô com essa cara de, meu Deus do céu, é porque eu chorei, entendeu? Primeiro eu vou fazer uma depilação aqui e já volto pra gente conversar. Ó, vamos começar com o sérum que eu falei pra vocês que eu tô usando antes da maquiagem, que é esse daqui. Deixa eu ver se vai focar. É este sérum. E aí eu passo só uma gotinha em cada lado do rosto. Ele desce bastante, ó. E massageio pra hidratar a pele. Hoje eu chorei porque eu estou com eu vou dizer que é um cisto, mas não é um cisto. Eu tô com um cisto no olho desde novembro. Só que agora ele está no meu olho de forma permanente, ele não sai, e ele saía. E como que eu fazia para ele sair? Gente, é controle de hábitos, como eu disse para vocês. E isso tem afetado drasticamente a minha vida, o meu trabalho, a minha rotina, a minha relação com as pessoas, o meu estresse, a minha ansiedade. Só que eu tenho tentado, eu não vou falar fingir, tá? Porque eu sei que tá aqui. Mas jogar a minha energia para outras áreas da minha vida que precisam da minha energia. Então, o que que eu tenho feito? Eu tô hoje no treino em específico, eu fiquei com muita vontade de chorar lá porque eu realmente não tinha dormido bem e esse trem aqui é anti falta de sono. Se você não dorme, ele cresce, ele aparece, ele fica mais volumoso. Então eu não estava conseguindo me concentrar. E qual a técnica que eu uso? Gente, a técnica de me colocar presente. No budismo, tem muito o ensinamento de você viver o agora e pronto. E lidar com seus desconfortos. E eu fiz isso, eu respirei, sentei no chão, falei, cara, eu preciso treinar bem. Me coloquei no estado presente, pensei, eu estou aqui na academia. Hoje tá difícil. Meu olho tá me incomodando muito, porque eu não durmo bem, afeta muito meu emocional, meu dia. Juro que tô treinando na raça, porque a vontade tá -2. Eu já estou acordada, eu não vou dormir agora. Qual a opção que eu tenho? Ir embora? Ir embora eu não vou. E eu fiquei me puxando. Isso é muito importante porque quando a gente não faz esse exercício de autopercepção, muitas vezes mesmo, a gente desiste dos nossos sonhos. Porque a gente está passando por um momento de dor, porque a gente está passando por um momento desafiador. E eu vejo muito isso na prática porque eu lido com mulheres. Eu sou nutricionista, então eu trabalho muito com a relação de autoestima, autoimagem, de comida, de hábitos das pessoas. E eu tento trazer essas técnicas para minha vida, porque senão, se a gente for dar voz ao desconforto, às energias ruins, àquilo que trava o nosso processo, a gente não vai conseguir subir de nível. Porque o processo de conquista, não que ele tenha que ser esse martírio todo, mas ele vai ter dias difíceis, ele vai ter desafios, e desafios às vezes imprevisíveis. Eu nunca imaginei que eu ia ter isso no meu olho.
Nunca imaginei que eu ia passar por um desafio tão grande com a minha visão. E quando a gente perde um sentido, ou tem um sentido alterado, a nossa vida fica desgovernada. A gente fica desorientado. Coloca uma pessoa sem enxergar, que enxerga, para lidar com o trânsito, por exemplo, para atravessar uma rua. Ela tem que fazer várias vezes aquele caminho sendo guiada para ela aprender. E é basicamente isso que tem acontecido comigo. Eu estou aguçando outros sentidos para lidar com o sentido que está sendo afetado. O controle mental é muito importante. Nessas horas, a gente trabalha muito a questão da mentalidade. E sendo muito, muito sincera, brutalmente sincera, se você não sabe lidar com o seu mental, você vai se destruir com pouca coisa. E eu aprendi a ser forte na minha vida, lidando com situações muito difíceis, mas encarando de uma forma diferente para que aquilo não fosse a última chance da minha vida e não fosse o momento que ia fazer com que a minha vida acabasse. Eu várias vezes consegui transmutar de energia, eu consegui, eu acredito que não sei se é transmutar ou transcender. Eu consegui fazer isso com os desafios. E mais uma vez eu tenho aplicado essa técnica. A gente espera técnicas mirabolantes. Nossa, faça isso e aquilo. Não. Você tem que encontrar a melhor forma de você passar por um desafio. Tem muita gente que tem gatilho ativado por pouca coisa. Eu não. Para mim tem que ser uma coisa muito difícil, uma coisa muito penosa, que de fato atrapalha a minha rotina, que prejudica o meu trabalho, que prejudica a minha entrega. Aí sim vai alterar um pouco da minha vida. Mas isso quer dizer que eu vou parar? Que eu vou falar, não, então já que tá ruim mesmo, pega isso aqui e resolve. Não. Eu vou procurar uma solução no meio do caos. Quando eu ajo mentalmente já de forma diferente, o universo, o fluxo, a vida se encarrega de trazer soluções para mim. E todo dia eu tenho pílulas de motivação, pílulas de não desiste, não só das minhas próprias atitudes, mas das pessoas que vivem ao meu redor, das minhas pacientes, do João, que é meu namorado, da minha mãe que me manda mensagem, da minha família, de alguém que está sempre agradecendo pelas coisas que eu faço ou pelas coisas que eu falo. Isso é uma motivação para não desistir, porque o estilo de vida saudável já faz parte de mim, eu gosto, eu vivo isso. E eu não vou parar por conta de um problema desses. Eu já tive outros problemas também, eu enfrentei da mesma forma. Claro que agora com mais maturidade, porque muitas vezes eu não sabia lidar, eu ficava questionando, poxa, por que só comigo? Ai, só comigo que coisa ruim acontece. Não, problema todo mundo tem. Eu, você, todos nós temos problemas. Agora, como a gente lida com eles, a nossa perspectiva sobre o quanto isso afeta a nossa vida, é o que vai ditar se a gente vai passar por este momento desafiador de uma forma mais leve ou de uma forma mais pesada. Isso é tudo sobre escolha e na prática é difícil para um caramba. É muito difícil. Mas você vai parar a sua vida por conta de um problema? Não, você precisa conquistar a sua vida sonhada, certo? E conquistar a vida sonhada exige escolhas desafiadoras. Escolhas que vão te tirar da sua zona de conforto. Exige que você abdique disso em prol disso. Até que você encontre um certo equilíbrio nisso tudo, nessa loucura toda que a gente chama de vida. As pessoas me veem como uma pessoa muito forte, uma mulher forte, inspiro várias mulheres, mas tem dias que eu tô cansada também. Tem dias que eu peço ajuda do divino. Eu peço ajuda para Deus, eu peço ajuda para Jesus, eu falo para ele me guiar durante o processo do dia, porque tá difícil aqui. Só que eu não vou ficar focando na parte ruim. Até porque quem estuda sobre energia entende sobre o quão impactante isso é. Então, o recado que eu quero trazer para vocês hoje é que às vezes a fórmula mágica para você ser constante, para você não falhar, é você mesmo. É a sua mente, é você se vencer todos os dias. Quantas vezes eu me venci hoje? Faça esse questionamento para você, porque muitas vezes a gente só coloca um vencer o desafio como algo, nossa, eu fui treinar. Mas às vezes é só você levantar e acordar e não chegar atrasado em um lugar. Isso significa vencer. Às vezes vencer o seu dia é beber 3 litros de água ao invés de um. Às vezes vencer o seu dia é ser gentil com alguém, não acordar de cara fechada e chegar para o mundo com energia negativa. Às vezes vencer é você simplesmente ter saúde.
E hoje eu tenho saúde, apesar deste desafio. Apesar disso tudo, do meu olho, do meu sentido, eu tenho muita saúde para acordar ainda no horário desafiador e treinar e colocar o meu corpo para levantar a carga e performar e ver um corpo se transformando, se lapidando diante de tudo que eu tenho vivido. E que não é a última coisa do mundo, não é o último problema que eu vou ter, não é o fim do mundo também. É apenas a vida sendo a vida. E, claro, eu não quero que seja sempre com problemas, mas eu tenho convicção de que terão. Só que, como que eu vou lidar com isso? Eu vou lidar da pior forma, eu vou desistir? Eu realmente vou desistir dos meus sonhos porque eu quebrei um dedo do pé, porque o meu olho tá assim, porque minha cara não tá bonita, porque minha autoestima tá lá. Não, eu vou, ó, reverter, reverter, reverter. Como eu posso reverter esse cenário para que eu volte a ter a saúde 100% como eu já tive? É o meu mental que eu preciso trabalhar? É o meu físico? É a minha alimentação? É a água? É o quê? Onde é que eu consigo melhorar a minha vida? Sem script nenhum. Tô falando do que tá vindo, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te tocado, tenha te ajudado também. Existem ferramentas que podem nos ajudar? Várias, várias ferramentas. Mas tem dias que é difícil você se vencer. E você precisa conhecer a si, conhecer a sua rotina e saber aquilo que é pra você e aquilo que não é pra você. Tenha nítido, claro, estabelecido os seus nãos. Porque a partir dos seus nãos, vai ser muito fácil você definir os seus sims. E aí você constrói o seu dia baseado nisso. Porque o seu dia vai ter muito dos seus sims. E pra mim faz muito sentido não parar agora. E eu espero que você também não pare se estiver passando um desafio. Porque é clichê, mas tudo passa. Tudo passa. Você tem o hoje para resolver. Você tem o hoje para fazer diferente. Você tem o agora, esse instante, esse dia para mudar a sua atitude e ver a sua vida melhorar. Como diz uma pessoa que eu trabalho, às vezes você tá a um passo de fazer a sua vida ser diferente. E muitas vezes você deixa de fazer isso porque é difícil só para mim, é penoso só para mim. Não, não é. Não é. É claro que existem intensidades diferentes de dificuldades, contextos diferentes, mas quando você decide que você vai fazer algo e você faz constantemente, constantemente, o resultado de não ser o que você deseja é muito difícil. É muito provável que você caminhe para lá. Eu espero que esse vídeo tenha te abraçado hoje. Um grande beijo no seu coração.